Bom dia. Oi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom. Bom Fico dia. feliz dessa oportunidade. A gente, então, vai estudar hoje, então, 2 itens da prova do Enem de 2018-2, né, na aula de inglês. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Olha aqui, o caderno é o caderno azul, né? Pelo plano que eu fiz para hoje, a gente vai, então, responder, vai ler, né? Nem tanto a minha importância, nem tanto é responder isso aqui, mas ler, condições para você ler. A questão número 1 e a questão número 2 desse caderno aqui, que é o caderno azul 2018-2. A gente verificou que essa imagem ela é um tanto quanto irrelevante. É só para dizer que existe uma pesquisa na internet, né, e apareceu esses elementos verbais aqui, né, que seria do it yourself e how to's, que é justamente essas palavras que apareceram aqui na pergunta, né? Então, veja bem, pelas expressões do it yourself e how to's, entende-se que a pesquisa realizada na página da internet revela uma busca por. Então, o que me interessa com vocês aqui é a gente traduzir essas palavras, né? E aí eu gostaria que você fosse, então, anotando para ficar pronto aí. Então, do it yourself. A palavra yourself aqui é uma junção de duas palavras, a palavra your e a palavra self. A palavra self significa mim mesmo, né? Eu mesmo. Então, no caso, você tem aqui yourself, você mesmo. Myself, eu mesmo. Itself, ele mesmo, né? Himself, sheself, ela mesma. Ou himself, ele mesmo. Então, o que seria a tradução disso aqui? Muito simples. Do it yourself. O do é o verbo fazer. Então, significa simplesmente, olha a mágica, faça você mesmo, ok? Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem anotado para que ficasse claro, né? Para que quando precisar, você já lembrar dessa informação. Qualquer dúvida aí, só ativar o microfone e perguntar e conversar, ok, gente? Beleza. A próxima palavra que é o how to's. Esse S aqui não faz parte dessa palavra normalmente. É como ela aparece ali naquele site, né? Mas significa, o how significa como, né? E o to do, fazer. To work, trabalhar. To study, estudar. To eat, comer. Então, esse to aqui, ele é o auxiliar que vai estar antes de qualquer verbo para colocar esse verbo no infinitivo, né? Que é o terminado em ar, or, né? Aquilo que o verbo leva a você fazer. Andar, trabalhar, comer, estudar e qualquer outra coisa nesse sentido aí. Então, how to. Aí, a tradução que isso aqui poderia ser, seria simples, como fazer, né? Como fazer. Fazer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Os how com. Beleza? Então, tendo traduzido essa linguagem verbal dessa questão, aí você tem a condição de ir lá e responder a pergunta que foi feita para você no Enem, certo? Então, veja lá, pelas expressões do it yourself e how to's, entende-se que a pesquisa realizada na página da internet revela uma busca por. Aí, vamos lendo aqui. Você, por favor, para a gente marcar uma participação de vocês aí, vai lá no chat e coloca a letra, né? Que você entende que é a letra certa e a gente já corrige aqui. Então, a letra A. How to e it yourself significa um agendamento de serviços autorizados. Então, a pessoa entra no site e aqui ela vai, então, entrar nessas abas do it yourself, how to's, para ela, então, fazer um agendamento de serviço autorizado. Ou será para uma letra B, instrução para a realização de atividades. Letra C, esclarecimento de dúvidas com outros usuários. Letra D, inscrição em cursos para elaboração de projetos. Ou letra E, aquisição de produtos para execução de tarefas. Quem respondeu aí, vai no
vai no áudio aí, me dá uma resposta, por favor. Quem conseguiu? Letra B, professor. Instrução para realização de atividades. Esse é o João Vitor que falou? Foi eu. Então, esse é o distrator mais forte dessa pergunta, dessa questão, viu? Então, com certeza, muitos entrariam nessa. E foi. Porque uma coisa que alguns professores discutem desde o tempo que eu estudava ainda, no ensino médio, o pessoal falava: existe aí no Enem aqueles distratores mais próximos da resposta certa e aqueles mais distantes, né? Então, tem alguns distantes aí, mas esse é um dos que está mais próximo. Porque do it yourself. Então, faça Professor, você mesmo. Então, você precisa de uma instrução para você fazer mesmo, né? Mas, pois não. tem muito aluno lá no grupo que tá falando que não tá conseguindo entrar de jeito nenhum. Uai, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Essa questão de conectando pode ser questão de internet da pessoa mesmo, né? Eu não sei como é que seria isso. A Isabela entrou aqui. Será que eles estão com o link errado? Não é possível. Eu vou colar o link. O meu link está aqui já, né? A pessoa só podia entrar lá. A questão do Teams aqui é que precisa, no celular tem que estar instalado, né? E aí, às vezes, tem alguma coisa. Aí eu acho que a Microsoft ela gera um link tão comprido, um link tão longo, que pode dar quebra do link quando a pessoa clica lá. Aí o próprio navegador dela pode gerar uma quebra desse link e aí a coisa não linka, né? Não conecta mesmo. Bom, eu perguntei lá no grupo, Isabela, ninguém está respondendo ainda mais. Eu não sei se... Vamos ver se continua a dificuldade, né? Mas de qualquer forma está gravado aqui, a gente pode... eles podem pegar depois. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar outra forma. Pessoal, qual que é alguém, então, não é a letra B como o João Vitor tinha entendido aí. Então, qual que seria a resposta certa daquela questão?
É a letra D, professor? Letra D, nós temos aqui inscrição em curso para elaboração de projetos. Não. Faça você mesmo, how to's. Esse tipo de site aqui, gente, é um site das lojas de departamentos, entendeu? Daquelas lojas em que você compra ferramenta, que você compra material, essas coisas assim. Então E é aí... AC mesmo. Hã? AC, igual o menino falou lá no grupo, no chat aí. Especialmente em dúvidas com os usuários, né? Mas não é bem assim. Para você fazer você mesmo, o que você precisa ter? Antes de tudo, para qualquer coisa, para você consertar qualquer coisa na sua casa, o que você precisa Material, de ter? né? E Material, ferramentas, etc. Entendeu? Então, aí, nesse sentido, seria... Deixa eu ver se... Acho que seria a letra I, não? Letra E, né? Não é isso mesmo. Porque aí, lá, ele vai comprar as ferramentas, as coisas que precisa para poder, de fato, fazer o que precisa. Então, a resposta dessa questão é aquisição de produtos para execução de tarefas. Entendeu? Então, seria isso, né? Não sei o que eu poderia explicar um pouco melhor. Bom, eu não estou conseguindo resolver o problema do pessoal lá. É que precisava de ter um e-mail do Hotmail para funcionar bem essa questão aqui. Para entrar, porque eu poderia mandar o e-mail para o convite, né? Mas sem essa questão, não está dando certo mesmo. Ver se eu consigo enviar por aqui. Vamos esperar que o e-mail chegue para elas lá e ver se elas entram por esse e-mail. Pessoal, então vamos passar para outra parte. Enquanto a gente vai... colocar uma música aqui para que vocês possam sensibilizar, né, com aquilo que é o assunto dessa música, ok? Este é o YouTube Music. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para
A carne mais barata do mercado é a carne Às vezes seria interessante reiniciar alguma coisa aí no navegador, até mesmo no computador ou telefone, para tentar dar certo, né? Não sei como seria essa questão. Porque aqui várias pessoas entraram, mais de 50 entraram, né? Então tem alguma coisa específica com a sua conta. Professor, seu áudio está muito baixo. Não tá dando pra entender nada que o senhor tá falando, professor. Eu penso que você poderia tentar ver isso com a sua conta, iniciar o seu aplicativo, iniciar o aparelho. Porque várias pessoas já entraram sem problema nenhum. Então, alguma coisa específica com o seu aparelho ou sua navegação de internet, entendeu? carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carneira. A carne mais barata do mercado é a carneira. A carne mais barata do mercado é a carneira. Que vezes faz história segurando esse país no braço, meu irmão. Um cabo aqui não precisa ser revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o brigador é lento, mas muito bem ensinado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo esticar. Mas mesmo assim, ainda guarda o direito de algum ter passado da cor. Brigar de médio por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça por respeito. De algum ter passado da cor. Brigar, 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 brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre aquilo que pode ver nesse clipe aí? Que mensagem é essa? O que está sendo dito aí? Para depois a gente logo passar para a questão do Enem propriamente dita. Alguém gostaria de comentar? Professor, Pois não. a única coisa que eu entendi foi que a live estava ruim.
que está falando sobre, basicamente, o racismo, de uma certa forma, porque fala que a carne mais barata é a carne negra. E isso evidencia muito que é um pensamento racista. E eu acho que o texto vai ser voltado sobre isso, sobre a desvalorização dos negros, de como eles são vistos como a camada inferior da sociedade. Enfim, sobre isso. Certo. Eu tô com duas janelas aqui. Então, a questão é essa mesmo. Olha o título. Which skin color are you? The human chart that confronts racism. Né? Então, é justamente essa questão. Olha a pergunta. Qual cor da pele é você? Então, é uma amostra de um catálogo, amostra de um gráfico, né, que confronta o racismo. Esse é o título do texto dessa questão 2 aqui. Vamos aqui para o Word. Vocês estão vendo minha tela do Word, né? Eu espero que sim, porque eu acho que eu estou com duas janelas abertas aqui, tá? Eu não estou entendendo direito. Então, vamos lá. Veja bem. Que cor é a sua? Como acabei de dizer. Eu gostaria que vocês fossem anotando, gente. E se precisar, a gente espera um pouquinho mais, né? Para que vocês vai deixando anotado essas palavras, tanto em inglês quanto em português. Para ficar um pouco claro e entendido. Então, essas palavras aqui, todas elas precisariam ficar evidentes para vocês. Que vocês entendessem o que elas significam, né, de fato, para que, quando aparecer a prova do Enem lá, sem nenhum dicionário, sem nenhuma condição lá, você, de fato, lembrar algumas palavras dessas, né? Então, qual cor de pele é a sua, né? De que cor é a sua pele? É a primeira pergunta aqui da tradução do texto. Todo mundo está conseguindo ver aí, tá? Só fala um ok para mim, por favor, aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo direito? Fala um ok se estiver vendo o texto lá direitinho. Só para não ter noção. Ok. Certo. Às vezes Ok. Às vezes eu estou falando sozinho aqui, né? E aí eu não sei se de fato a gente está tendo a... Temos alunos, eles respondem lá no chat lá do grupo lá. Bem aí mesmo, o senhor está vendo agora. Entendi. Antes. Certo. Então vamos continuar aqui. Beleza. The human SWOT chart that confront racism. Né? Confront racism. Tradução desse negócio. Então, esse SWOT chart nós vamos chegar aqui na frente, aqui no texto, mas você já viu naquela compra de, vamos escolher a tinta da casa, ou o tecido a cor do tecido para fazer uma roupa. Aí os vendedores vêm com uma coisa, né, uma prancheta lá, uma coisa que ele abre aquela tanto de cor que tem, né, as possibilidades de cor, os vários tons que existem, né? Então seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, só que relativa à cor do ser humano, né? As cores que nós temos aqui como amostra, né? Então seria o gráfico de amostras humanas que confronta o racismo, né? Da cor da pele dos humanos. Esse é o ponto que está sendo dito. Se eu não puder seguir, você fala, professor, espera, mas eles não vão seguindo lá. Eu tinha uma situação em 1933, in a book called The Masters and the Slaves, certo? Então é um book, um livro, chamado Os Senhores e os Escravos, né? Ou os Mestres e os Escravos, lá em 1933. Aí nós vamos continuar agora. Vamos já traduzir aqui e continuar. Então, é um livro chamado Os Mestres e os Escravos. Na verdade, não é esse o título do livro original, porque esse aqui é um livro brasileiro, um livro de um autor brasileiro, chamado Gilberto Freire. A publicação aqui no Brasil, olha a capa do livro, tá vendo?
é do Gilberto Freire. O título é Casa Grande e Senzala, né? Então, ou seja, para nós, para o Brasil, esse título aqui é mais apropriado, né? Porque diz respeito àquela realidade que nós conhecemos, dos senhores, dos mestres da Casa Grande, os donos dos escravos, e a senzala onde moravam os escravos. Lá no título americano, os mestres e os escravos, né? Os slaves. Então, esse aqui é o título do livro que está fazendo como referência aí. De quem é esse livro? Um Brazilian Anthropologist, Gilberto Freire. Então, o antropólogo brasileiro Gilberto Freire, que foi o autor desse texto. Ele wrote. A palavra wrote significa escreveu. Escreveu o quê? Every Brazilian, even the light-skinned, né? Então, todo brasileiro, até o que tem pele clara, certo? O que tem fair heart, cabelo louro, né? Ele, então, corre sobre ele e sobre a sua alma, quando não, né, sobre a sua alma, quando não na sua alma, no seu corpo, né, ou mesmo na sua sombra, no shadow, ou até uma marca de nascimento aborígena ou negra. Os aborígenes são os nativos que a antropologia estuda, né, principalmente os da Austrália, os da África, etc. Então, ele está dizendo, né, está afirmando aqui que todo brasileiro tem uma marca negra, nem que seja uma marca de nascença, uma sombra, ou a marca está no corpo, ou a marca está na alma, né? Então, qualquer um, seja cabelo loiro, fair haired, seja os de pele clara, né, todos esses têm uma marca negra. É a afirmação que o Gilberto Freire aponta no livro dele. Você estudaria isso em sociologia. Então, vamos deixar traduzido aqui essa primeira parte, né, essa parte toda, para você tomar nota se você tiver, de fato, fazendo essa nota aí. Aí eu posso esperar e precisar, né? Senão, a gente pode seguir. A pergunta é, nós estamos anotando, todo mundo? Professor, Sim. Pois não. eu gostaria que o senhor voltasse quando está falando sobre o livro, fala em 1933, eu parei de anotar nessa parte. Certo, então vamos aqui. 1933, um livro chamado Os Senhores e os Escravos. Obrigada. Você pode colocar isso, ou você pode colocar o real, né, em português, que é Casa Grande e Senzala. Pessoal, podemos, essa parte aqui, vocês conseguiram seguir? Sim. Podemos continuar o texto ou tem que parar um pouquinho mais? Podemos continuar, né? Continua. This was forefront in the mind of the French artist Pierre David. Então aqui, olha, isso foi vanguarda, ou seja, fonte de inspiração para a mente do artista francês Pierre David. Então, traduzindo esse ponto, nós temos. Veja, esta foi a vanguarda na mente do artista francês Pierre David. Vocês não estão vendo a tela, né?
Ok, pessoal? Ok, pessoal? Ok. Agora sim. É. E aqui, veja bem, é o catálogo que eu falei para vocês, estão vendo? E é uma das obras que foi apresentada por esse artista. Então, veja a cor, né, o tom da pele, né, o tom, as cores aí, da forma de catálogo, né, do mais claro ao mais escuro. Esse foi o trabalho que ele realizou com base nisso aí, ok? E aí continua. When he moved to Brazil in 29, em 2009, então quando ele se mudou para o Brasil em 2009, aí ele disse uma frase, tá, entre aspas aqui, que é: When I was in the streets, I could see so many skin colors, né? Ele diz. When I was in the street, quando eu estava na rua, eu pude ver muitas cores de pele, né? Muitos tons de pele, que seria a experiência que ele teve nas ruas brasileiras. Quando eu estava nas ruas, eu podia ver cores de pele, né? Muitas cores, tantas cores de pele, ele disse. E esse aqui é o artista, né? Eu busquei a foto dele, e esse aqui então, faz parte da exposição que ele realizou, né? Ele foi fotografando e a partir da fotografia ele foi produzindo o material para a apresentação lá do museu. E continua no texto explicando isso aqui para gente, olha. We decide to make a human color chart, like you would find in the paint section of B&Q shop, but showing the gradations. Então ele decidiu fazer um catálogo, né? Um catálogo aí das cores humanas, da mesma que você encontra, né? Que você encontraria numa seção de pintura ou uma seção de tintas do B&Q Shop, né? Então esse B&Q, essas lojas de departamentos grandes que nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil tem tipo Walmart, Extra e vários outros aí, Carrefour. Então tem essas seções de pintura, né? E você tem lá os catálogos para que você possa escolher aquilo que você quer, né? E lá você tem de agulha até pneu de trator, né? Nessas lojas, que é essas lojas B&Q Shop, né? Então tá aqui para a gente colocar. Então ele decidiu fazer uma cartela de cores humana, a cartela humana, como uma daquelas como aquelas que você encontraria na seção de pintura de lojas B&Q, mas mostrando as gradações das cores aí. Eu espero que estejam acompanhando, se não você fala aí, né? Alguma coisa que precisar nesse sentido aí. Então, preocupado pelo texto. And shades of your skin color, né? Que seriam as gradações e os tons da nossa cor de pele. Esse projeto, né, foi chamado de nuancer. Essa é a palavra francesa, que significa realidade propriamente dita, né? Ou schwarz, amostra, né? Aquilo que se vê na realidade. Ele é francês, então, beleza. O projeto chamado nuancer ou schwarz, que significa, vamos colocar aqui, essa palavra schwarz significa amostra, né? Ele foi, primeiramente, apresentado, né, mostrado aqui, no Museu de Arte Moderna, lá em Salvador. Ele produziu esse material aqui no Brasil e lá em Salvador ele foi exibido pela primeira vez, certo? Em Salvador, Bahia. E agora ele está sendo mostrado em his native France. Então agora esse projeto não está mais aqui em Salvador, e está lá na França, que é a terra natal desse artista. Vamos. Certo? Então, em Salvador, Bahia, e agora em exibição lá na terra natal, França.
E aí ele traz assim, mais algumas informações, mais algumas ideias, em que Brazil has a better attitude to skin color than other developed nations. Ele está dizendo, olha, o Brasil tem uma melhor atitude sobre a cor a cor das peles, né, brasileiras, que outros países ou nações mais desenvolvidas, né? Então ele tá se referindo aqui, com certeza, às ações afirmativas e a próprio entendimento da pessoa enquanto reconhecimento da cor da pele que tem, né? Apesar de que a gente tem várias situações até então engraçadas, né? Algumas vezes até, mas uma vez especificamente na secretaria do colégio, eu estava fazendo a matrícula de um aluno e aí perguntei para o aluno, que cor que você se considera? Porque essa é a pergunta feita, né? Que cor que você se considera? Aí o aluno disse, negro. A mãe, não, você é moreno. O que é isso? Então, assim, a mãe se escandalizando do menino se achar negro, né? E aí não poderia se achar negro, poderia se achar no máximo moreno. Então, são situações assim que até um tanto engraçadas, né? Mas existe essa situação de que a pessoa não se reconhece ou não se percebe na cor que é, enfim. E aí, isso acaba sendo, de alguma forma, atitudes relativas ao racismo mesmo, né? Uma situação em que há uma diminuição dessa questão. E aí, seguindo o texto, né? There's no doubt, because the concept of skin color difference was recognized very early in the history. Então, não há dúvidas. Por que o conceito de cor de pele diferente, né, a diferença da cor da pele, foi reconhecida muito cedo na nossa história? E aí ele vai continuar. Agora, né, aparece, né, até aparece nos documentos de identificação. Hoje, atualmente, né, especialmente eu falei esse trabalho que foi em 2009, né, mas atualmente isso foi diferenciado aí, porque acontecia na nossa certidão de nascimento, tinha lá a cor, né, tinha que colocar, e quem colocava isso era o próprio médico, né, o médico decidia a informação que colocaria no nosso certidão de nascimento, a cor que a pessoa era, né, a cor da pessoa. E atualmente, hoje é uma questão mais de reconhecimento, de entendimento da própria pessoa, de reconhecimento da própria pessoa em ela se dizer negra, branca, ou qualquer outra dessas cores aí. Então está aqui a informação dita por ele. Depois eu vou disponibilizar isso aqui, naturalmente, como a gente sempre faz, né? Agora, deixa eu ver aqui, tem um pedacinho faltando aqui, no documento de identidade. Ele está dizendo aqui que, na verdade, esse projeto, né, é uma crítica ao racismo, né? E no Brasil e também em todo o mundo, onde há as situações ainda críticas de racismo, né, no mundo inteiro. Mesmo que, olha aqui, ó, seem significa parece, né? Então, this work may seem provocative to classify men by color, to industrially produce the color of the individual so it can be store-bought. Esse trabalho pode parecer provocativo. Esse trabalho pode parecer provocativo. Classificar os homens pela cor. De que forma? Para industrialmente, né, produzir uma cor aí com base no tom da pele. Mas pensando, tudo que temos como cor é baseado em um elemento da natureza. O homem, a cor da pele, é um elemento da natureza. Então, talvez seria uma coisa só nesse sentido aí, da produção dessa cor. Então, de um indivíduo para que possa ser comprado numa loja, né? Então, eu quero uma parede cor negro não sei o quê, né? Por exemplo, criar um catálogo nesse sentido aí. Mas é claro, repetindo aqui, ele disse, olha, aqui na verdade denunciar o racismo, essas diferenças de cores, ou a diferença da condição social da pessoa com base na cor. Mas, explicando, né, o problema que pode parecer essa situação aí, mas isso é uma demonstração, né, mas isso é uma demonstração de mercantilização dos corpos.
Por isso eu coloquei a música da Elza Soares no início para vocês ouvirem lá, né? Então, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Então, ou seja, quando se morre um negro, quando se é assassinado um negro, não é tão prejuízo para a sociedade, né? Não custa tanto para a sociedade quando um branco a coisa acontece. Então, denuncio o racismo em qualquer lugar e que ele é encontrado no mundo. Não sei se vocês acompanharam na semana, acho que há uns 20 dias, uns 15 dias, o filho de uma empregada, então, caiu num prédio, na qual porque a mãe do menino estava passeando com os cachorros da família, e aí ficou com a patroa não cuidou da criança direito, e o menino, então, morreu, caiu do prédio e morreu. E aí a moça, né, a mãe do menino, que morto, ela disse, olha, se fosse o filho dela que tivesse, então, sido morto nos meus cuidados, eu estaria na cadeia. E, no entanto, a mamãe já estava, né, a patroa já estava solta, né? Então, essa situação é assim. Eu só repetindo a questão que eu falei no início, né, alguns meninos são muito frenéticos por fazer tarefas e já foi logo lá no link, mesmo dizendo, né, dando a informação do link que não estava liberado ainda para resolver e já foi logo resolvendo. Então, assim, é um prejuízo, porque não tem como a gente aproveitar nada, né? Não foi respondendo as perguntas que, de fato, eu fiz lá. A frequência a gente coloca no chat. Então, você escreve aí nome e turma no chat e aí a gente vai encerrando por aqui, certo? Eu espero que tenha sido uma experiência boa. E aí os demais que não conseguiram entrar, depois a gente vai estar lá no grupo, porque nós vamos ter que entrar por aqui mesmo, que esse é o sistema oficial do Estado, né? E é só questão de adaptação. Teve várias pessoas aqui, mais de 70 pessoas aqui que entraram e deu certo. Então, os outros que não entraram, é só questão de dar certo e vai dar certo. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Tamo junto demais, professor. Bom dia, senhor.